Oi, prazer. Aqui é Luísa Rocha. Entre mulher, fique à vontade. Seja bem-vindo ao nosso Infinito Particular. Esse é o podcast da comunidade Oi Prazer. E aqui a nossa missão é trazer assuntos, temas que atravessam a nossa existência. Estou aqui testando neste formato de vídeo de uma forma muito caseira, intuitiva, sem muitas edições, sem muitos recursos bons. Então tá aqui o velho foninho que eu uso para os atendimentos estão aqui me auxiliando, né, para trazer um áudio menos trágico, um áudio um pouquinho melhor. Mas eu espero que goste e que a mensagem seja atingida de alguma forma. E se você não ouviu os outros episódios, nós temos 14 episódios anterior a este, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Só que eu estou, né, fazendo algumas reajustes na forma de entregar este conteúdo em podcast, talvez ficará somente no Spotify, estou revendo isso. E se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Nós temos uma comunidade chamada Entre Nós lá no Instagram, onde tem um grupo, né? A gente tem as trocas, tem os audiocasts, onde eu falo por minutos sobre temas, conteúdos importantes, reflexões. Lá também no nosso grupo Entre Nós, a gente marca encontros aqui em Brumado e quem sabe um dia a gente não expanda, né, para outros lugares. Temos também conteúdos exclusivos, conteúdos reflexivos e educacionais no Instagram. Além do mais, nós temos o estudo do livro A Prateleira do Amor, que é um estudo muito foda, mas assim, muito foda mesmo, que mais pra frente eu vou contar pra vocês, né, que vai ter uma novidade sobre esse estudo, porque assim, dia 8 foi Dia Mundial da Mulher, e eu acho muito complexo, muito injusto, muito inadequado dar "Feliz Dia das Mulheres", como se ser mulher nessa sociedade fosse a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. "Ah, Luísa, você tá problematizando, você tá dramatizando". Tá, os dados não mostram isso. No último ano a gente teve tantas notícias trágicas, de mulheres violentadas, estupradas, estupro coletivo, violência doméstica, violência na rua, tanta coisa que vai assim. E se a gente não é tocada por essas informações que estão cada vez mais e mais e mais constantes e gritantes, há algo muito dessensibilizado na gente. E aí quando eu olho, por exemplo, a minha prima que tem 2 menininhas, uma de 2 aninhos agora e a outra ainda vai fazer 2 aninhos. Eu vejo a minha irmã gestando, não sabemos ainda se é um menino ou menina, né. Entreguei, nem sabia se era pra falar isso aqui. Rosita, qualquer coisa me desculpa. E eu vejo o mundo que a gente vive, e eu olho para essas crianças, para essas meninas, para este futuro rapaz ou moça que está por vir. Eu falo: "Gente, o que estamos fazendo para esta sociedade? O que estamos entregando para essa criança? Como enquanto adultos, mães, parente, família, vamos ficar em paz imaginando essas crianças indo estudar, indo para uma faculdade, se relacionando?". Então parece lindo, né, dia 8, né, de março. 8 de março, parece linda a data. As empresas vêm cheio de flores, bombonzinhos, feliz dia das mulheres pra lá, feliz dia das mulheres pra cá, propagandas lindas, mas a bem da verdade o que a gente quer é pertencimento, é ser mulher da forma que a gente quer ser, porque o tema de hoje é sobre isso, né, quem somos nós na fila do pão, afinal de contas. Como queremos ser nesta sociedade. Posso escolher ser uma mulher bem feminina, usando batom, sendo delicada, mas afinal de contas o que é ser mulher? Então, como uma forma de ser mais justa nessa sociedade, é entregar algo que realmente contribua para este recorte de gênero, para entender a nossa subjetividade neste mundão, né, neste mundo cão, para a gente ganhar ferramentas e conhecimentos para entregar conteúdos, entregar um conhecimento mais justo para essa futura geração que está por vir, né, para quem é mãe, para os filhos, para as filhas. Eu não sou mãe, mas eu tenho serzinhos na minha vida que eu amo muito. Então, assim, como vou ajudar na criação do meu afilhado de uma forma mais justa, para que ele seja um homem mais
saudável, né, até quem estuda sexualidade e recorte de gênero nunca estaremos livres 100% do machismo, vamos nos encontrar em algum momento sendo machista, sendo injusta com outras mulheres, mas existe forma da gente ir desconstruindo por meio do conhecimento e letramento de gênero. Sendo assim, preparei para vocês um descontão no estudo do livro A Prateleira do Amor, da maravilhosa, incrível Valesca Zanello. Sou apaixonada por essa escritora, que ela é cientista, ela é pesquisadora, ela é psicóloga, ela é muita coisa na fila do pão. E ela traz esse letramento de gênero por meio das pesquisas, dos estudos, nada foi tirado, né? Fontes. Fontes da minha imaginação. Não, não foi assim, foi realmente um estudo. Então, o livro A Prateleira do Amor, ele é miudinho. Cadê? Vou procurar o meu aqui. Peraí. Achei o meu livro aqui. Ele é muito miudinho, uma letrona com algumas figurinhas que ilustram o que ela quer dizer. A metáfora, a prateleira do amor foi criado por ela. É uma forma de mostrar o quanto somos subjetivadas nesta sociedade. E o estudo do livro estava por R$ 57 e agora estamos em promoção. E essa promoção vai durar o mês todo. Então você consegue comprar o estudo do livro em 4 aulas, 4 aulas incríveis. Estou em parceria com o Marcos, que é um psicólogo, ele é professor também, e então a gente destrincha os 4 capítulos deste livro nessas aulas. São 4 aulas de mais de 1 hora, é muito incrível os estudos. Então assim, é um livro pequenininho, fácil de ler, mas não deixa de ter sua complexidade, porque é um estudo. Então, às vezes vai ter termos, temas que vai que deixar meio que a gente em dúvida. Então, o estudo deste livro, que estava de R$ 57, está por R$ 19, e você pode parcelar em 2 vezes. Então, ele está muito acessível agora. Então, é um convite que eu faço. É uma forma de contribuir, né, para um futuro mais justo para nós, enquanto mulheres, para mulheres que se relacionam com homens, entender essa subjetividade, o quanto somos, né, moldadas por o ideal de ser mãe, por o ideal de ser esposa, de achar um homem, de estar num bom lugar dessa prateleira. Então, Lu, eu não tenho um livro, não quero comprar agora. Pode comprar o estudo, que mesmo sem ler, você vai entender o que a gente quer dizer. E quando você puder ler, você vai falar assim, velho, foda, incrível. Aqui eu estou identificando, aqui eu estou encontrando tudo. Eu estou entendendo tudo com muito mais profundidade por causa do estudo. E vice-versa, se você já leu o livro, vale muito a pena o estudo. Mas você pode ir lendo um capítulo e assistir na aula, lendo outro capítulo e assistindo a aula. Tá tudo separado em 4 aulas, muito incrível. Dado o recado, o que eu pensei, né, para este episódio é muito a ideia do que é ser mulher na sociedade. Simone de Beauvoir, tem até o livro dela aqui. Li tudo? Ainda não. Mas Simone de Beauvoir diz assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. E eu achava essa frase assim, ai, que fofa, que gracinha. Até uma amiga falar assim, Luísa, acorda pra tua realidade, que ela está levantando uma crítica social. Eu lá na minha, né, sei lá, 25 e poucos aninhos, não tinha ainda parado para estudar recorte de gênero, essa estrutura social que a gente vive. Então a gente romantiza essa frase, né? Ou me tornando mulher, no amadurecimento. Não. Simone de Beauvoir, ela traz essa frase em um contexto muito de julgar o que a sociedade espera de nós enquanto mulheres. É um tornar-se mulher de acordo com o que eles esperam de nós. Então, a questão de ser mulher e ser homem na sociedade tem muito a ver com a forma que somos educados, a forma que somos inseridos neste meio. Então, essa crítica que ela levanta, ela não é nada romantizada, ela realmente é algo muito, assim, revolucionário para a época, né, que ela foi escrito este livro aqui, ó, que são 2, são livros imensos, nossa, extremamente difíceis. Mas enfim, aí no meu percurso de vida, né, sempre muito questionadora, você questiona demais, você fala demais, você, né, tudo demais. Eu fui me deparando com algumas pseudociência, eu fui me deparando com alguns influencers que fala de energia masculina e feminina. E a gente, quando não entendemos o recorte de gênero, quando a gente não entende isso aqui, quando a gente não entende o que é esperado de nós, o quanto o ser mulher
o que a sociedade constrói, né, nessa ideia de ser mulher. Quando a gente não entende isso, a gente fica muito vulnerável. E a gente vai comprando algumas ideias para simplesmente pertencer, para simplesmente estar bem casada, para simplesmente se tornar uma mulher minimamente doce e agradável. E eu fui meio que entrando neste universo de uma forma, assim, muito genuína, querendo achar respostas para mim. Então, assim, o que que é ser mulher? Como eu deveria ser? Eh me entendo, me vejo enquanto uma mulher cis, hétero, mas existia um desconforto. O que que é que eu preciso? Como ter um bom casamento? Como ser uma boa mulher? E muito moldado também por uma visão meio cristã, porque eu cresci dentro de uma igreja evangélica, então eu queria estar mais adequada, né. Eu não podia ser profana, eu tinha que ser só sagrada. E aí eu me deparei com a tal da energia feminina, e a energia feminina é o caralho, né. Não existe essa de energia feminina, mas nos levam a acreditar que sim. Aí a gente vai entrando nesses perfis de mulheres que dão curso de etiqueta para mulheres, como ser feminina, ser doce, como agradar o seu macho. E, velho, elas vendem. Elas vendem pra caramba. Porque é isso, a gente quer estar em um bom lugar dessa prateleira. A gente quer pertencer, a gente quer ser a esposa troféu. Só que isso nos vulnerabiliza. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente compra o discurso da energia feminina, a gente abaixa a voz. Não, mulher não fala alto, mulher não fala palavrão. Luísa, você falando caralho, você falando foda, falando isso, falando aquilo. Sim, eles vão nos moldando para ser submissa. Aí vem o discurso cristão de que submissão é estar abaixo da missão. Infelizmente. Tem dados que mostram que a violência doméstica, seja ela violência física, patrimonial, psicológica, seja qual for dentro aí da Lei Maria da Penha, está muito dentro do grupo evangélico católico, o grupo cristão. Então, parece ser muito bonitinho a ideia da submissão, o homem é o líder da casa. Por quê? Só porque tem 2 bolas entre as pernas? Só porque tem um pinto? Não faz sentido. Então a gente vai comprando muito esse discurso, e eu acho muito interessante que a Valesca Zanella, ela tem uma frase que é assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Nã-nã-nã. Enfim, tá aqui no livro e ela fala mais ou menos assim, "Os homens aprendem a amar muitas coisas, mas as mulheres aprendem a amar os homens". Então, dentro desse discurso de energia feminina, masculina, a gente pode ver que os homens, eles têm liberdade para ser muita coisa. Para construir quem eles são, barra subjetividade, em cima da sua profissão, do esporte, da saída semanal com os amigos, enfim, dentro de muitas coisas eles são. Nós mulheres somos muito inserida dentro a nossa subjetividade, quem somos, é construído muito em cima do materno. "Luísa, você não vai ser mãe? Nossa, você é mulher não vai ser mãe? Como assim? Ser mãe é é uma dádiva. Ser mãe é toda mulher tem que ser mãe", é tanto que os discursos são, assim, bem vazios, né. E "Como assim fulana, você não vai casar? Você vai ficar pra titia?" Aí essa mulher, ela é cientista, ela é isso, ela é aquilo, ela faz esporte, ela viaja, tal, mas só dela não estar casada, ela é um problema. Algo deu errado na vida dessa mulher, porque como assim ela não vai casar? Como assim? Ela deve ser tão chata que nenhum homem ama ela? Eu já fui uma mulher que falei isso. Eu já fui uma mulher que me subjetivei muito na ideia de um casamento e de ter filhos. Então, quando a gente vai rompendo e vendo que existe outras formas de ser mulher, que a energia feminina é um caralho, né. Tirou de onde? Quem tirou isso? Sei lá. Sei lá da onde saiu isso. Isso não existe. Porque eu posso ser mulher, me relacionar com homem e ter um estereótipo totalmente diferente disso aqui que vocês estão vendo. É tanto que quando eu estava com o cabelo bem curtinho, bem, né, quem não tá vendo o vídeo aí vai tá só me ouvindo, depois dá uma olhada. Hoje meu cabelo tá maiorzinho, mas se vocês olharem o meu Instagram, luisarocha.sexóloga, vou estar com o cabelo bem curtinho, eu estava usando muito boné, estava adorando. Muito prático, por sinal. E vinham pessoas e falavam assim: "Nossa, seu marido gostou". Quando eu cortei o cabelo curtinho a primeira vez, meu cabelo partia na cintura, eu escutava: "Seu marido deixou?".
Aí já teve momentos que, assim, eu estava ficando tão puta da vida com isso, que eu falo assim: "Nossa, você acredita que eu esqueci de pedir ele?". Então a gente vai vendo que a gente tem que ter permissão pra ser, pra fazer. E quando a gente para pra olhar, isso não é tão antigo não. Vou pegar um dado aqui pra vocês. Olhem só pra vocês verem o quanto que isso que a gente entende enquanto forma de viver, de algumas coisas que fazemos hoje, é muito recente. Por exemplo, meninas podem estudar somente a partir do ano de 1827. Não tem tanto tempo. Mulheres conquistaram o voto em 1932. Tem menos de 100 anos isso. Direito ao cartão de crédito em 1974. Lei do divórcio, 1977. E hoje em dia, alguns católicos são contra o divórcio. Acreditam fielmente que o casamento é para toda a vida. Eu casei querendo estar para o resto da vida, é óbvio. Eu acho que ninguém casa pensando em separar. Mas imagina o quanto que esse pensamento de não, se casou é para o resto da vida, independente. É tanto que eu já vi uma católica falando assim: ah, mas minha irmã está sendo traída, conta ou não conta? Aí ela respondia na caixinha: não conta, isso é coisa do casamento dele. Você vai destruir um casamento por causa de uma traição? Tipo, só por causa de uma traição? Muitas mulheres pegam ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, por meio dessas simplesmente traição. Né? Muitas mulheres descobrem uma HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência que causa AIDS, descobre um câncer no colo de outro por causa do HPV, por conta dessas puladinhas de cerca do marido, e a mulher não pode separar porque casamento é uma instituição sagrada, né? Então a gente vai ficando muito vulnerável. Em 1988, a Constituição nos vê como iguais. A gente não era igual antes de 1988 para a Constituição, para a lei. Então é muito recente a ideia de sermos iguais na Constituição. Só que, mesmo que a gente conquistou isso na Constituição não quer dizer que somos iguais no senso comum, na forma de sermos homens e mulheres na sociedade. Existe uma supremacia masculina. Existe uma ideia de que o homem é maior do que a mulher. Então a gente vai percebendo que mesmo com algumas conquistas institucionais, algumas conquistas na lei, não quer dizer que o senso comum compreendeu isso. Não quer dizer que não exista uma ideia de ser mulher e ser mulher é algo menor. É tanto que quando a gente vê um adolescente, credo, não gosto não, isso é coisa de mulherzinha. Mulherzinha. Quando a gente vê um estuprador indo pra cadeia, a gente fala o quê? Vai virar mulherzinha lá dentro. Olha como as nossas falas, elas são perigosas e machistas. Não, não faça essas coisas não, isso é coisa de mulherzinha. Nossa, você tá parecendo que tem uma racha entre as pernas, fulano, por não querer fazer ou tá com medinho disso. Olha como a supremacia masculina existe por meio das nossas falas. Então, assim, a Constituição nos vê iguais desde 1988, né? A Constituição brasileira é de 1988, a última Constituição. Mas aí a gente vê que ainda existe um senso, uma lógica, uma supremacia masculina que ainda nos vê como inferior. A virgindade deixa de ser cláusula contratual em 2002. Minha irmã já era nascida. Minha irmã tinha acabado de nascer, na verdade. Em 2002. Em 2002 deixou de ser obrigatório ou ser punitivo a mulher perder a virgindade e ir para um casamento não virgem. E eles acreditavam que tinha como avaliar a virgindade por meio do ímen. E isso é um mito. E eu já falei do mito da virgindade, tem um episódio aqui só sobre isso. Tá bem incrível. E aí surge a Lei Maria da Penha em 2006, ontem, né? Em 2006. Então, isso não é uma história antiga, é sobre as nossas vidas. E mesmo que a gente tenha algumas conquistas que ainda não tem nem 100 anos, como por exemplo a questão de participar das eleições, de votar, isso não quer dizer que temos realmente uma igualdade, né? Não quer dizer que tenhamos uma igualdade em questão social. Porque se um homem, um grupo de rapazes, homens, né, estupra uma mulher de uma forma coletiva, isso não é sobre desejo, tesão. Isso é sobre mostrar poder. Isso é sobre dominar um corpo. Quando um homem grita com a sua parceira, com a sua namorada, esposa, ele altera a voz, ou ele dá um empurrão, ele bate, isso não é sobre pedir respeito, isso é sobre mostrar poder. Então, eu queria muito falar: "Ai, feliz Dia das Mulheres". Que incrível.
Eu amo ser mulher, eu espero que em outras vidas eu seja mulher, mas não dá para romantizar esse processo. E quando eu levanto esses questionamentos, não é sendo mimizenta, como diz o povo, é realmente levando trabalhando aqui a nossa tentando ser um pouco mais real, tentando ser um pouco mais conectada à realidade. Porque o estupro marital, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu não vou saber a data, mas realmente, há pouco tempo, há poucos anos atrás, não era conhecido, porque o homem tinha poder sobre o corpo da mulher. E até hoje, mesmo sendo reconhecido em lei, muitas pessoas acreditam, porque se a mulher casou, tem que dar para este homem assim que ele quiser, porque caso contrário, ele tem total liberdade de procurar na rua, porque aquela ideia, quem nunca pensou, se eu não fizer, ele vai encontrar na rua quem faça. Então isso vai mostrando que mesmo que tenhamos algumas conquistas na lei, precisamos ainda ser resistência e ter conhecimento para romper e proporcionar, abrir caminho para outras mulheres nessa sociedade. Então eu faço essas reflexões, eu trago o estudo do livro, eu sou a chata do grupo, eu levanto questionamentos, respondo, né, alguns homens que venham me criticar ou venha falar alguma coisa, eu, enquanto sexóloga, que falo de sexo na internet, tenho várias tatuagens, falo besteira, falo alguns palavrões. Tem homens que falam assim: "Fulano", fala com meu marido: "Você deixa? Fulano, você tá vendo o que essa mulher tá falando aqui?". Então, assim, a gente tem que ser a chata mesmo. Nós já somos conhecidos como as chatas, né. "Não, mulher reclama demais, mulher isso demais, mulher aquilo demais", mas ninguém entende que existe um sistema que nos aprisiona, que nos adoece, que usam, eh, do discurso da biologia para justificar violência, abuso, estupro, né, pra justificar um domínio e uma supremacia masculina sobre nós. Então, quando Simone de Beauvoir fala que nós não nascemos mulher, nos tornamos mulher, pode parecer até bonitinho, mas é uma crítica a essa estrutura social. E eu sei que tem gente que vai falar assim: "Ah, mas Simone de Beauvoir tem, né, tem as suas seu lado obscuro da história, tal". Tem mesmo. Assim como Freud também, assim como vários outros homens que fizeram história, eles têm seu lado obscuro. Mas a gente sempre vai julgar a mulher. A gente sempre vai apontar para a mulher. Então é tanto que no dia de hoje que eu estou gravando, eu recebi uma caixinha assim: "Lu, eu sou mulher e eu tenho vontade de ficar com 2 homens, só que eu fico imaginando, se eu fizer isso, que tipo de mulher eu vou ser?". Porra. Aí e isso é uma tática que eu uso até em terapia. Te volto à pergunta: se você fosse um homem querendo ficar com 2 mulheres, que tipo de homem você seria? Provavelmente um homem foda, incrível, comelão, pegador. Um homem que está provando a sua virilidade. Um homem que deu conta de 2 mulheres ao mesmo tempo sem broxar. Então por que quando é o oposto a gente destoa? Ah, então a mulher que fica com 2 homens é o quê? Puta, safada. Não é digna de um bom casamento. Ela entra no rol das mulheres para comer, não das mulheres para casar. Então a gente vai vendo o quanto somos injustas. E eu não tô falando que ficar com 2 pessoas ao mesmo tempo é certo, mas eu estou trazendo aqui o recorte de gênero. Então quando você se perguntar assim: "Nossa, eu mulher fazendo isso", pergunte: "E se fosse um homem?". Traga essa reflexão para você. Ah, eu tenho uma filha e um filho. Veja como você trata o menino e como você trata a menina. Veja como você proporciona e mostra o mundo para este menino e como você mostra para essa menina. Eu cresci ouvindo minha mãe falar assim: "Nossa, na minha casa minha mãe tem vários homens irmãos. Acho que são 3 mulheres e 4 homens, se eu não me engano". Aí os meninos iam trabalhar, iam jogar bola, ia para boteco, chegava, a roupa ficava espalhada pela casa, sapato sujo, quem tinha que catar, limpar eram elas. Eles não tinham a habilidade, eles não tinham o senso de entender que aquele sapato era deles e eles que tinham que limpar, né. Eu já ouvi mulher falando assim: "Não, se eu não limpar o sapato do fulano", marido, "nossa, o povo vai achar que eu sou uma mulher porca". Olha como somos injustos. Por isso que eu já trouxe aqui em um episódio a ideia do velhinho, né, das praças. A gente passa em praças e vê tantos velhinhos sentados, conversando, rindo, jogando dominó, jogando baralho, mas a gente nunca vê uma velhinha. Não existe a velhinha da praça. O que que as velhinhas estão fazendo?
lavando, passando, cozinhando para estes maridos, para os netos, cuidando de neto, dando conta de casa, de vários afazeres. Então é isso, que o dia 8 foi o Dia Mundial da Mulher, nós já sabemos. E ao ver tanta violência sendo denunciada no último ano, tanto caso de feminicídio, estupro, e é até difícil falar Feliz Dia das Mulheres, né, como eu já disse. Mas o que eu desejo a nós é resistência, conhecimento para romper esta lógica machista e violenta. Boas amizades para nos alertar quando estivermos nos perdendo, nos sucumbindo, sendo enganadas em um relacionamento tóxico e violento. As amizades são oásis em meio ao deserto. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu falo isso no Instagram sempre, no grupo entre nós também. Amizades femininas são oásis em meio ao deserto. E é elas que vão nos ajudar quando o ciclo pegar fogo, quando a gente acordar para a realidade e ver que estamos em um relacionamento tóxico e violento. E que possamos, por meio do conhecimento, de amizades, abrir caminho mais saudável para as próximas mulheres que estão por vir e pelos próximos homens também, porque precisamos educar esses meninos e romper com essa lógica machista. Então, ao Oi Prazer, este episódio e todo o trabalho que eu tento desenvolver de uma forma muito genuína, não é me ausentando dos meus erros, eu tive muitas contribuições negativas, percebo, me pego sempre errando, mas eu quero isso, lucidez, para que a gente possa mudar. E em nome da Flora, da Lua, do meu sobrinho ou sobrinha que está por vir, e de muitas outras crianças, né, do meu afilhado, eu desejo um futuro muito mais saudável e muito mais igual para todas nós, e principalmente para eles. Até o próximo episódio, mulher. Um beijo.